Revelação divina. Um milagre sobre quem interferiu em um casamento sagrado e fiel naquela noite mágica de novena dedicada a São José. As vozes na pequena capela ecoavam como um canto celestial. Ana estava lá, com seu vestido simples e coração cheio de fé, envolta pela luz das velas que tremulavam como as chamas da devoção. O aroma forte de incenso pairava no ar, enquanto ela clamava por proteção, por bênçãos, e acima de tudo, por um milagre que pudesse restaurar a paz em seu lar. O poder da oração estava presente, e Ana se sentia mais próxima de Deus a cada súplica. Mas havia algo diferente no ar, uma energia pulsante, que parecia pressentir o que estava por vir. Uma estranha sombra começava a se erguer entre ela e Jorge, seu marido de oração fervorosa. Jorge, com seu espírito puro, sempre fora um pilar de força. Mas à medida que a novena avançava, Ana percebia que ele se distanciava. As respostas de Jorge eram mais curtas, seu olhar perdido em um abismo de dúvidas. A estranha que surgira em suas vidas, cheia de perguntas e incertezas, parecia ter plantado uma semente de contenda. A confiança que um dia uniu os dois estava escorregando por entre seus dedos como areia. Ana orava em voz alta, mas sua alma clamava em silêncio: Senhor, por favor, não deixe que a dúvida vença. Algo divino estava prestes a acontecer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com os olhos fechados, Ana decidiu visitar um santuário local, um lugar repleto de histórias de milagres e curas. Sentou-se em um altar, deixando que a serenidade a envolvesse. Assim que começou a orar, uma onda de calor a tomou. Uma luz dourada parecia dançar diante de seus olhos, e a voz de Deus ecoou em seu coração: a verdadeira força do amor é o perdão. Ana sentiu-se renovada, como se todas as correntes que a aprisionavam fossem quebradas. Agora, mais do que nunca, sabia que precisava lutar pela união que sempre amou. Quando Jorge revelou seu desejo de se afastar, Ana enfrentou seu maior medo. O coração apertado, mas a fé pulsando, ela olhou nos olhos dele e perguntou: ainda existe esperança para nós? O silêncio foi cortante, e as lágrimas brotaram de seus olhos. Ali, entre angústias e promessas não ditas, Ana percebeu que a batalha não era apenas pelo casamento, mas sobretudo pela própria fé. Justamente quando tudo parecia perdido, a cidade foi surpreendida ao receber um antigo pastor, famoso por suas pregações que tocavam a alma. Ele trouxe consigo uma mensagem poderosa sobre a unidade familiar e a oração sincera. Ao ver Jorge e Ana, aquele homem abençoado pregou sobre a intervenção divina em momentos de crise. As palavras dele atravessaram como flechas ao coração de ambos, e a atmosfera pesada começou a se dissipar, dando lugar à esperança. Será que a luz da fé realmente iluminaria seu caminho escuro? O peso da incerteza pairava, e a resposta parecia estar à beira de um desfecho milagroso. O santuário estava silencioso, mas dentro do coração de Ana, um turbilhão de emoções se desenrolava. As palavras do pastor ainda ecoavam em sua mente, como um cântico de renovação. O olhar de Jorge encontrava o dela com uma confusão que fazia crise em seu peito. Ela sabia que cada palavra que ele falava tinha peso. E, por mais difícil que fosse, o perdão deveria ser o caminho a ser trilhado. Em casa, a tensão pairava como uma nuvem escura. Ana preparou o jantar em silêncio, rezando a cada movimento. Jorge entrou, o olhar ainda distante, mas o ambiente começava a se transformar. O calor do amor que Ana tinha guardado em seu coração parecia tocar o ar ao redor. Ela sentiu a urgência de abrir o coração, de fazer o que o pastor havia preconizado, orar juntos. Sentados à mesa, Ana tomou coragem e disse: Jorge, nós temos que orar agora. Temos que buscar a luz, precisamos de Deus nesta situação. Ele hesitou, mas algo no tom de sua voz o fez ceder. Depois de um breve momento de silêncio, ele assentiu. Ana agarrou as mãos dele, criando um elo entre os dois.
O simples ato de união a fez sentir que havia ainda a esperança tão desejada. Jorge respirou fundo e, com a voz embargada, começou a orar. As palavras saíam devagar, mas, à medida que proferia seu clamor, sentia-se um pouco mais leve. Ana fechou os olhos, visualizando a luz dourada do santuário, imaginando a presença divina envolvendo os dois naquele momento. Naquela refeição que mais parecia um altar, eles pediram perdão um ao outro. O peso das mágoas começou a diminuir. Ana sentiu que a sombra que pairava sobre eles começava a se dissipar, como névoa sob o sol. Após a oração, Jorge a olhou nos olhos, e pela primeira vez em muito tempo, conseguiu sorrir. Sinto que algo mudou. Talvez a esperança ainda exista. Aquela simples afirmação fez o coração de Ana florescer, e um calor envolvente surgiu entre eles. Mas a batalha ainda não estava vencida. Emoções não resolvidas ainda flutuavam como nuvens indesejadas. Lembrou-se da estranha que vinha perturbando sua paz, e o medo cresceu em seu peito. Ela precisava falar sobre isso, e a verdade não poderia ser adiada. Jorge, precisamos conversar sobre tudo isso. Sobre ela a expressão no rosto de Jorge mudou instantaneamente, quando o nome da mulher foi pronunciado. As dúvidas voltaram, como um vendaval. Não, Ana. Não podemos falar sobre isso agora. Ele a interrompeu, a voz carregada de frustração. Ana sentiu a frieza se instalar novamente entre eles, o temor se manifestou como uma sombra que queriam evitar. No entanto, se houvesse alguma chance, ela sabia que era necessário desarmar aquela bomba de emoções. Eu sei que dói, mas precisamos ser honestos, disse ela, com firmeza. Só assim conseguiremos restaurar a fé que temos um no outro. Jorge olhou para suas mãos, o peso de uma decisão se abatia sobre ele. A luz da vela na mesa parecia brilhar mais intensamente, como se estivesse dizendo que o caminho para a cura muitas vezes passava pela verdade. Talvez devêssemos procurar essa mulher. A resposta pode estar lá, ele sugeriu, a voz ainda carregada de receio. Ana sentiu seu coração disparar. Tomar essa decisão poderia ser um divisor de águas. A expectativa misturada com o medo a enchia de ansiedade. Iriam se confrontar com o que estava entre eles, e talvez, apenas talvez, encontrariam a verdadeira cura. Havia algo à espreita, como um mistério a se resolver. A história deles ainda não havia terminado. O que Deus teria reservado para aquele momento? E assim, com o peito cheio de coragem e o temor a rondar, Ana foi surpreendida por uma nova questão que a assombrava. Qual seria o custo da verdade e até onde estavam dispostos a ir por amor? O amanhecer no dia seguinte trouxe uma luz suave, filtrando-se pelas janelas da casa de Ana e Jorge. O ar estava fresco, como se a natureza inteira estivesse respirando algo novo, uma esperança. Porém, o coração de Ana continuava agitado. A decisão que haviam tomado a noite anterior ainda pairava no ar, como um perfume doce e inquietante. Ana levantou-se antes do sol, como se cada minuto a mais em sua cama atrasasse a revelação que precisavam buscar. O barulho do café sendo preparado ecoava pela casa, enquanto ela pensava nas palavras que precisaria usar para abordar Jorge. Seria possível entrar nesse episódio da vida dele sem medo? Jorge entrou na cozinha, o rosto ainda sonolento, mas seus olhos, aqueles olhos pareciam procurar respostas em cada canto. Ana sentiu um impulso forte de unir-se a ele, de passar pelos desafios de mãos dadas. O amor dele sempre foi um refúgio, e era nesse amor que ela queria se apoiar. Bom dia, ela disse, com um sorriso tímido. Bom dia, ele respondeu, a voz ainda rouca. Você já está pensando no que faremos hoje? Sim. Eu acho que devemos começar a buscar essa mulher. As palavras saíram num sopro, como se um peso tivesse sido retirado do seu peito. A expressão de Jorge endureceu de imediato. Ana, isso é tão complicado, não sei se estou pronto. Jorge e Ana hesitou, tentando encontrar as palavras corretas. Precisamos entender. Precisamos ter coragem. Somente a verdade nos dará paz. E se aquela mulher realmente tiver algo a nos dizer, não podemos nos esconder. Ele olhou para ela, e o silêncio falava mais que 1000 palavras. Finalmente, Jorge assentiu. Você está certa. Vamos fazer isso. Dando as mãos,
Eles saíram de casa, a sensação de serem dois peregrinos numa jornada de cura os envolvia. Caminharam em direção ao centro da cidade, onde aquela mulher que havia perturbado sua paz morava. Cada passo parecia ser uma oração silenciosa, cada lâmpada acesa na rua uma esperança. A cidade estava acordando, pessoas indo e vindo, sussurros de vida em todo lado. Ana e Jorge respiraram fundo, e a luz do sol começou a aquecer seus rostos. O que encontrariam? O que realmente havia entre eles e essa estranha? Uma briga árdua entre medo e fé se acendeu em seus corações. Chegaram à porta da casa que procuravam, e o coração de Ana batia forte, quase ensurdecedor. Jorge olhou para ela, e ela viu um desafio em seus olhos. Vamos juntos, você não está sozinha, ele sussurrou. Ana respirou fundo e, com a mão tremendo, bateu à porta. Cada batida era um eco do seu desejo de que tudo se resolvesse. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher que em muito era diferente do que Ana imaginara. Seus olhos eram gentis, mas havia uma sombra de dor que parecia se entrelaçar com a luz. Oi, eu sou Ana, e este é Jorge. Precisamos conversar. As palavras saíram como um sussurro carregado de sentimentos. A mulher pareceu reconhecer o peso daqueles nomes. E naquele momento, o sol brilhou mais intensamente, como se o próprio céu estivesse prestes a revelar um milagre. O que a mulher diria? Que histórias e segredos viriam à tona? A dúvida pairava no ar, e Ana sentia que o desfecho da sua busca certamente traria a sua resposta que tanto precisava. Mas uma sombra de incerteza interrompeu seus pensamentos. Estariam prontos para aquilo que poderia ser revelado? A atmosfera ficou pesada, como se o próprio ar quisesse segurar a respiração diante do momento. A mulher à sua frente parecia hesitante, como se uma tempestade silenciosa estivesse se formando em seu coração. Ana notou a maneira como os olhos dela reluziam com lágrimas não derramadas, um convite para adentrar em um diálogo mais profundo. Por favor, entrem, a mulher disse, abrindo a porta um pouco mais, revelando uma sala de estar simples, mas calorosa. O cheiro do incenso se misturava ao aroma de café fresco. A luz que entrava pela janela parecia dançar, suavizando a tensão do encontro. Ana e Jorge trocaram olhares, firmando-se na decisão. Eles entraram, e o ambiente os envolveu como um manto acolhedor. Sentaram-se em um sofá que parecia estar esperando por eles. A mulher, que Ana começou a perceber que se chamava Clara, também se sentou, mas sua postura era de quem carregava um fardo. Obrigada por virem, Clara começou, a voz trêmula. Eu sabia que este dia chegaria. As coisas não são como parecem. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Era hora de ouvir, de assimilar a dor e as verdades que tão seguramente se escondiam atrás de cada uma daquelas palavras. Vocês têm o direito de saber, Clara continuou, agora olhando nos olhos de Jorge, que permaneciam sem expressão, como se qualquer reação pudesse quebrar algo delicado. Eu não vim para causar dor. Ao contrário, eu fui levada a me aproximar de vocês por algo que não consigo explicar. Estava me sentindo perdida. Ana, finalmente rompendo o silêncio, respondeu, a urgência de suas palavras soando como uma oração. Precisamos entender o que está acontecendo entre nós. O que houve realmente? Clara respirou fundo, o gesto revelando sua vulnerabilidade. Vocês têm que entender que todas as ações têm consequências. Minhas intenções nunca foram de separar ninguém. Um fato inesperado me trouxe para a vida de vocês e eu não sabia como isso iria impactar. Eu sou mãe. Um frio percorreu a espinha de Ana. As palavras flutuaram no ar como um feitiço, e cada uma delas parecia carregar um peso imensurável. Mãe? Jorge repetiu em voz baixa, as cores de seu rosto mudando com a revelação. Sim. E a criança é de vocês. O silêncio na sala se tornou palpável. Ana sentiu seu mundo desmoronar em volta. Como assim? Aquelas palavras ecoavam no seu coração, um som distante e insuportável. O olhar de Clara transmitia compaixão e dor. Vim aqui porque a verdade precisa ser reconhecida. Não há como mudar o que aconteceu, mas vocês têm o poder de decidir como lidar com isso. A vida é feita de escolhas. Eu só queria que soubessem. As lágrimas rolavam pela bochecha de Ana,
entre o desejo de acreditar e a angústia crescente. O que aquela revelação significava para o amor deles? Estariam prontos para enfrentar a vida que emergia de tudo aquilo? Ana, você está comigo? Jorge perguntou, a voz trêmula. A pergunta não era apenas sobre lealdade, mas uma súplica por compreensão. A sala parecia girar em torno deles, e Ana procurou nas profundezas do seu ser o amor que tinham merecia essa luta. A resposta não estava apenas na reação, mas na forma como poderiam transformar essa dor em algo redentor. Estou, ela finalmente respondeu, com a determinação brilhando nas lágrimas. E quando Jorge segurou sua mão, um sentimento novo brotou, não apenas de preocupação, mas de uma incrível capacidade de resiliência. O sol que antes brilhava fora, agora parecia fluir para dentro deles, revelando um novo caminho. Mas antes que pudessem digerir a profundidade daquela revelação, o telefone de Clara começou a tocar, interrompendo o clima carregado de emoção. A mulher hesitou, olhando para a tela do celular, e a expressão em seu rosto virou de expectativa a pavor. Desculpe, eu preciso atender. Mal podia se mover. O que estaria acontecendo agora? O que mais poderia abalar o frágil equilíbrio que tentavam construir? Uma nova sombra de incerteza pairava, e Ana queria gritar para que tudo parasse, ao mesmo tempo em que sabia que ainda havia mais para descobrir. Clara se afastou um pouco, quase como se a gravidade das palavras que acabará de pronunciar a tivesse feito flutuar. Com o celular em mãos, seus dedos tremiam visivelmente, e Ana sentiu um misto de ansiedade e compaixão por ela. O silêncio na sala se estendeu, trazendo uma expectativa desconfortável. O que poderia ser tão urgente que não poderia esperar? Alô? A voz de Clara surgiu, inesperadamente suave, mas repleta de tensão. Ana virou o olhar para Jorge e viu que ele estava perdido em pensamentos. As palavras de Clara tinham fulminado a segurança que antes tinham, e o peso da realidade começava a se instalar como um véu escuro sobre o futuro. Cada segundo parecia uma eternidade. Ana concentrou-se nas pequenas coisas ao seu redor, a forma como a luz batia na parede, a mensagem do café fresco que ela podia sentir. Era como se as pequenas bênçãos ao seu redor se tornassem em sinais de que, mesmo diante da tempestade, havia esperança. O semblante de Clara começou a mudar à medida que a conversa avançava. Somente quando ela se virou novamente para eles, Ana percebeu que a mulher estava perdida em um mar de emoções. Desculpe ao meu pai, Clara explicou, sua voz falhando. Ele não está bem. Parece que não sei como dizer isso, mas pode ser grave. Ana sentiu uma onda de empatia. Naquele momento, as folhagens da dor e da confusão tocaram seu coração. O que eles enfrentavam agora não era apenas sobre a divisão de um relacionamento, mas a fragilidade da vida em si. Uma verdade profunda e universal: os desafios que enfrentamos não acontecem apenas em nossos mundos, mas em uma rede de vidas que se entrelaçam. Se precisar de ajuda, Jorge se ofereceu, sua voz ecoando a sinceridade que Ana tanto admirava nele. Clara piscou os olhos, surpresa. Obrigada. Agradeço a vocês por estarem aqui. É tudo tão difícil. A fragilidade dela completava o quadro da sala. Ali, num pequeno espaço, 3 almas estavam juntas, compartilhando histórias de dor e amor, de vida e de luta. Se você precisar sair, tudo bem. Podemos esperar, Ana disse, um impulso interior a guiando. Assim como um rio que se adapta ao caminho, seu coração sabia que a flexibilidade seria a chave para atravessar aquela balsa turbulenta. Eu não sei o que fazer, Clara murmurou, as palavras pesadas com a incerteza. Deveria deixar tudo de lado e ir para ele? Ou deveria ficar aqui e encarar o que está acontecendo entre nós? Ana respirou fundo. A vida estava cheia de decisões difíceis, e aquilo ressoava com a verdade das escolhas que precisamos fazer, não importando quão dolorosas possam ser. Acho que sua presença é importante. Você está vivendo sua própria verdade. Não pode ignorar isso. O olhar de Clara encontrou o de Ana, e em um instante de entendimento silencioso, um fio de conexão se formou. A dor e o amor poderiam coexistir, e o que as ligava não era apenas os desafios, mas uma esperança de cura que transcendia a situação. Estarei aqui. Juntos, vamos atravessar essa tempestade, Jorge falou, sua voz imbuída de um fervor gentil.
Ana sentiu uma onda de gratidão por ele. Era uma força a qual ela poderia se agarrar. Clara, agora mais centrada, assentiu. O telefone em sua mão tinha parado de tocar, mas o eco da chamada ressoava como um lembrete das incertezas da vida. A verdade é que tudo pode mudar de uma hora para outra. As palavras saíram como uma afirmação, talvez isso seja um sinal para todos nós. Ana se lembrou de cada momento que haviam compartilhado no passado, cada riso, cada lágrima, e viu como tudo isso poderia se tornar um novo alicerce. Quando um caminho se desfaz, outro se revela. Às vezes, o que não planejamos nos leva aonde realmente precisamos estar. Mas antes que pudessem aprofundar a conversa, o telefone de Clara voltou a tocar, mais insistentemente agora. A mulher olhou novamente para a tela, e seu rosto empalideceu ainda mais. Desculpem. Não posso ignorar isso, ela sussurrou, levantando-se rápido. Ana e Jorge trocaram um olhar. O que mais estaria por vir? O que essa conexão significava para eles? Oh! Desejo de entender e a incerteza do futuro estavam prestes a cruzar mais uma vez. O momento de transformação estava se aproximando. O que mais Deus estava preparando para eles? A sala permaneceu em silêncio enquanto Clara se afastava, o olhar fixo em seu telefone. Ana e Jorge se encontraram em uma dança de preocupações silenciosas, seus corações pulsavam no mesmo ritmo, tensionados pela incerteza. Era como se uma nuvem densa de expectativa pairasse sobre eles, obscurecendo a luz que antes parecia tão clara. O toque do celular soou novamente, e Clara levou a mão ao peito, como se pudesse acalmar a tempestade interna. Espero que esteja tudo bem, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. A expressão dela era uma mistura de resolução e medo, como se estivesse à beira de um abismo, prestes a mergulhar em um desconhecido. Ana construiu coragem dentro de si. Clara, se você precisar conversar, estou aqui. A voz dela saiu suave, mas firme, um raio de esperança num momento sombrio. O olhar de Clara se encontrou com o dela, e Ana percebeu que, naquele instante, elas não eram apenas amigas, eram irmãs na dor. Obrigada, Ana. Clara respirou fundo, como se estivesse estabelecendo um acordo interno. Às vezes, parece que estou segurando o peso do mundo. Ela caminhou de volta, sentando-se à mesa com elas. As mãos trêmulas ainda seguravam o telefone, mas seus olhos brilharam com uma determinação renovada. Eu não posso deixar meu pai. Ele é tudo que eu tenho, mas o que vou fazer com tudo isso que está acontecendo entre nós? A pergunta pairou no ar. Jorge, que até então esteve em silêncio, finalmente falou. Às vezes, a vida nos pede escolhas impossíveis. E o que importa não é o que deixamos para trás, mas como decidimos seguir em frente. Suas palavras eram como um sopro suave, trazendo um pouco de luz ao ambiente pesado. Acho que cada decisão nos ensina algo, Ana acrescentou, sentindo uma centelha de esperança. E, mesmo nas escolhas mais difíceis, podemos encontrar uma maneira de honrar a nossa verdade. Clara olhou pela janela, onde as nuvens começavam a se dissipar. Talvez eu deva parar de lutar contra o que sinto por vocês. É difícil, mas cada abraço, cada risada, isso tudo faz a vida parecer mais leve. A vulnerabilidade fluía de suas palavras como um rio de sinceridade. Ana e Jorge se entreolharam, os elos que os uniam estavam se fortalecendo. Era um misto de dor e alegria, um testemunho de que até mesmo em meio ao caos, existia espaço para o amor e a compreensão. Então, como um estalo em um filme dramático, Clara recebeu a ligação. O rosto dela se iluminou, mas logo as linhas de preocupação marcaram sua testa. Olá, pai. A ansiedade tomou conta da voz dela. O que aconteceu? Ana e Jorge se inclinaram, absorvendo cada palavra que escapava dos lábios de Clara. Havia um poder inerente naquele momento, como se as vozes de todos na sala, incluindo as de seus corações, ecoassem uma oração silenciosa, uma súplica pela proteção e cura. Eu estou a caminho. Clara disse, antes de encerrar a ligação. O alívio e a apreensão contorciam-se em sua expressão. Ele precisa de mim agora, ela sussurrou, as lágrimas ameaçando escapar. Sabemos que você deve ir, Jorge falou, a voz cheia de compreensão.
Só queremos que saiba que estaremos aqui quando você voltar. Clara, agora em pé, respirou fundo. Obrigada, eu me sinto fortalecida por ter vocês ao meu lado. E então, como uma flor desabrochando em meio ao inverno, ela sorriu. Ana sentiu uma corrente de esperança na conexão que se formava, era quase palpável. A vida de Clara à sua frente agora era uma missão, um chamado à ação que não poderia ser ignorado. Mas, enquanto Clara se preparava para sair, uma nova inquietação tomou conta dela. Haverá um momento em que tudo vai mudar novamente, não vai? Ela murmurou, quase como se falasse consigo mesma. Jorge encostou-se na mesa, mirando o vazio com um ar de reflexão. Talvez a verdadeira transformação comece a acontecer quando você menos esperar. Com um último olhar, Clara saiu apressadamente, e o silêncio da sala estremeceu com a presença vazia que deixou para trás. As palavras de Jorge lingeram. O que mais estaria para chegar? O que Deus tinha guardado para eles nos próximos capítulos de suas vidas? A atmosfera estava carregada de possibilidades, e a iminente revelação pairava no ar como um cheiro doce de chuva. A espera agora era palpável, e Ana se perguntava, estariam prontos para o que viria, mesmo que fosse mais profundo do que imaginavam. Ana e Jorge permaneceram ali, cada um imerso em seus próprios pensamentos após a saída de Clara. O peso da ausência dela parecia preencher a sala, e uma inquietude se instalou na atmosfera. Era como se o próprio ar estivesse ansioso, sussurrando segredos que esperavam para ser revelados. Jorge inclinou-se sobre a mesa, suas mãos se entrelaçando. Esse tipo de situação nunca é fácil. O que será que ela vai encontrar lá? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Ana, mas ela sentiu a necessidade de responder. Às vezes, precisamos encarar a dor para realmente encontrar um caminho. E Clara está disposta a fazer isso, Ana disse, lembrando-se das palavras reconfortantes que sempre ouviu em momentos difíceis. Era como se a fé estivesse se entrelaçando com a esperança numa dança harmoniosa. No fundo de seu ser, todos sabiam que algo crucial estava prestes a acontecer. As incertezas eram como ondas, uma após a outra, quebrando-se na praia de seus corações. Cada um deles estava sendo moldado, preparado para o que vinha. Ana se levantou da mesa e começou a andar de um lado para o outro, olhando pela janela. Por um momento, seus olhos se perderam no horizonte. O céu, agora mais claro, parecia prometer algo. Você sente isso? Ela perguntou, quase em um sussurro, como se falasse com o próprio universo. Sinto algo está mudando. É como se estivéssemos à beira de uma revelação, Jorge respondeu, pegando um tom mais profundo. Ele também se levantou, aproximando-se de Ana na janela, e juntos contemplaram a beleza ao seu redor. Nesse instante, uma lembrança tocou o coração de Ana. Lembra da história que lemos na Bíblia? Sobre os discípulos esperando pela vinda do Espírito Santo? Eles estavam apreensivos, mas, quando menos esperavam, houve um estouro de transformação. As palavras dela incendiaram seu espírito, e Jorge interagiu energicamente. Exatamente. Eles estavam reunidos em oração, com corações abertos. É assim que precisamos ficar agora, com os corações prontos. Clara é como aqueles discípulos, ela vai enfrentar desafios, mas ao final podemos ver milagres. O olhar de Ana voltou a se fixar no céu, onde o sol começava a se abrir, lançando luz sobre o que antes parecia obscuro. Um calor suave a envolveu, e ela percebeu que a verdadeira transformação muitas vezes acontece quando se está disposto a se expor às próprias dolorosas verdades. Se Clara vai se abrir para a verdade, talvez nós também tenhamos que fazer isso, Ana refletiu em voz alta. Jorge a olhou, seus olhos brilhando com compreensão. Talvez devêssemos orar, por ela, por nós, e por tudo que ainda não foi revelado, Jorge sugeriu, enquanto tomava a mão de Ana, criando um laço de unidade. Ana assentiu, sentindo a energia positiva brotar daquela simples ação. Eles se sentaram de volta à mesa, unindo as mãos e fechando os olhos. Senhor, nós te pedimos que ilumine o caminho de Clara, que dê a ela força e coragem. Que nossos corações estejam sempre abertos para aceitar o que a vida reserva para nós. As palavras, carregadas de emoção, derramavam-se como um rio, fluindo entre os três, mesmo que Clara não estivesse presente.
E enquanto oravam, um suave zumbido começou a preencher o ambiente, como se as paredes da sala estivessem ouvindo e absorvendo cada súplica. Mais, no meio daquela conexão espiritual, um som veio da porta, um leve toque. O coração de Ana disparou, e Jorge a olhou, surpreso. Quem será? Pensou, sua mente correndo em mil direções. Neste inquietante momento, eles perceberam que a vida sempre poderia surpreendê-los. Faltava pouco para um desdobramento inesperado, e tudo o que tinham que fazer era permanecer firmes na fé, prontos para enfrentar o que quer que viesse, mesmo que fosse mais do que podiam imaginar. E a pergunta ainda pairava no ar: quem estaria na porta, trazendo o que poderia mudar tudo novamente? Ana e Jorge trocaram olhares carregados de expectativa, e o silêncio da sala parecia aguardar o que estava prestes a acontecer. O toque na porta foi seguido por uma longa pausa, como se o universo estivesse segurando a respiração, ansioso para ver o que surgiria do outro lado. Vai lá, Jorge. Abre a porta, Ana pediu, sua voz baixa mas firme, enquanto uma vibração de expectativa intensificava a atmosfera. Jorge respirou fundo, recolhendo coragem. Ele se dirigiu até a porta, o coração pulsando mais rápido a cada passo. Quando estava prestes a girar a maçaneta, um pensamento cruzou sua mente: e se a pessoa que está lá fora trouxer uma verdade que nem estávamos prontos para ouvir? Com um movimento hesitante, Jorge abriu a porta. A luz do sol entrou com força, iluminando o rosto da figura que estava ali, um homem de cabelos grisalhos e uma expressão serena, mas firme, que parecia carregar histórias antigas. Era Ricardo, um amigo de longa data de Jorge, alguém que entendia bem os dilemas que eles enfrentavam, especialmente envolvendo Clara. A paz do Senhor esteja com vocês, Ricardo cumprimentou, sua presença aquecendo a sala. Jorge sentiu um misto de alívio e intriga ao vê-lo. Eu soube sobre Clara e o que pode estar passando. Vejo que vocês estão em busca de respostas. Ana se aproximou, sentindo a energia transformadora que Ricardo emanava. Sim, estamos. Clara decidiu se afastar para se encontrar, mas não sabemos o que isso significa para nós, ela explicou, a voz levemente trêmula. Ricardo sorriu compreensivamente. Às vezes, precisamos entender que o afastamento é um caminho necessário para a cura. Mas venho aqui também para lhes trazer uma mensagem. Ele fez uma pausa, os olhos cheios de significado. Deus está movimentando coisas ao seu redor, e Clara não está sozinha nesse processo. Enquanto ele falava, um sentimento de esperança começou a se infiltrar no coração de Jorge e Ana, como uma luz tênue atravessando uma janela empoeirada. O que Ricardo estava prestes a revelar parecia tão poderoso e profundo que eles mal conseguiam conter a respiração. O que Deus pode fazer em momentos de dificuldade é muitas vezes um milagre disfarçado, continuou Ricardo. Eu passei por uma experiência semelhante há alguns anos. Foi na escuridão que encontrei a luz. Quando menos esperei, tudo mudou e trouxe um renascimento. As palavras de Ricardo foram como um bálsamo nas feridas abertas de Jorge e Ana. O testemunho trouxe coragem e a certeza de que os desafios eram uma parte do plano maior de Deus. Eles estavam, de fato, em um precipício de transformação. Muitas vezes, o que nos parece uma perda é, na verdade, um convite ao crescimento. Clara já está respondendo a esse chamado, Ricardo finalizou, agora com uma intensidade que deixava claro que ele acreditava plenamente no que dizia. O que devemos fazer, então? Jorge perguntou, a curiosidade impregnada com a esperança renovada. Como podemos nos preparar para essa revelação? Continuem em oração, respondeu Ricardo. Se mantenham unidos, assim como vocês estão agora. A conexão de vocês é poderosa. E, quando Clara voltar, esteja prontos para ouvir o que Deus tem para falar através dela. Ana olhou para Jorge, sentindo que novas questões começavam a se formar em sua mente, enquanto a tensão que antes dominava a sala dava lugar a uma expectativa vibrante. E se o que Clara trouxer for mais do que conseguimos lidar? Jorge ponderou. E se a verdade for mais do que desejamos ouvir? Ricardo deu um meio sorriso, como alguém que já havia visto o que o futuro reservava. O que Deus tem para vocês pode transformar não apenas Clara, mas a todos que estiverem prontos para receber. O grande desafio é ter fé, mesmo quando tudo parece incerto.
Naquele instante, o ar ao redor deles começou a vibrar de uma maneira especial, como se os céus estivessem sussurrando segredos que só eram compreendidos por corações abertos. Jorge e Ana, agora diante de um novo entendimento, sentiam que a verdadeira jornada estava apenas começando. Mais, no meio do pensamento reconfortante, uma nova dúvida apareceu: como estariam Clara e a verdade que ela traria? O que estaria diante deles poderia mudar para sempre o curso da vida que conheceram. Com isso, o mistério da próxima revelação pairava no ar, e a verdadeira questão que restava era: estariam eles prontos para o que estava por vir? A luminosidade da sala parecia mais intensa com a presença de Ricardo. Ele, que durante tanto tempo havia sido uma voz de encorajamento e sabedoria, agora se tornava o farol de esperança na tempestade emocional que Ana e Jorge enfrentavam. O silêncio se instalou novamente, mas agora trazia um peso diferente, uma expectativa que quase podia ser sentida. Eu conheço vocês dois, e sei que estão angustiados, Ricardo começou, sua voz suave ressoando de maneira solidária. Quando Clara decidiu se afastar, não foi apenas uma fuga. É um processo, uma jornada que ela precisa percorrer. E essa jornada vai tocar a vida de vocês de uma forma profunda. Ana sentia que o coração pulsava em sintonia com cada palavra. Mas e se, ao final dessa jornada, ela decidir que não quer voltar? E se o que ela descobrir for algo que nós não conseguimos compreender? O temor se misturava à esperança, e o medo pulsava como uma sombra em seu coração. Ricardo inclinou a cabeça, suas palavras optando um tom de um amor maior que a vida. A fé é muitas vezes reconhecida na incerteza. Precisamos estar dispostos a confiar, mesmo quando o caminho à frente parece nebuloso. O amor de Deus é uma força transformadora. Permita que ele entre nesse espaço de dúvida. As palavras de Ricardo eram como uma brisa fresca num dia quente, trazendo um alívio inesperado. Jorge, sentindo a carga emocional enquanto olhava nos olhos de Ana, sabia que precisavam encontrar um equilíbrio entre a expectativa e a realidade dolorosa. Então, como devemos agir? O que fazemos enquanto aguardamos o retorno de Clara? Ricardo respirou profundamente. Oração e escuta. Precisamos ser pacientes e abrir o coração. Talvez, ao se afastar, Clara encontre respostas que ajudem a ser ainda mais forte do que era antes. E vocês também. Esta é uma oportunidade de crescimento mútuo. Ana e Jorge se entreolharam. A ideia de o processo ser uma jornada compartilhada, mesmo na distância, trazia um sopro de conforto. Mas os receios ainda dançavam entre eles. E se, durante essa jornada, houver feridas que nunca curamos? Jorge interrompeu, o orgulho e a modéstia lutando dentro dele. Não podemos ao menos nos preparar para o que está por vir? Como saber o que Clara realmente está passando? Ricardo sorriu gentilmente. O que realmente precisamos é de fé. Não podemos controlar o que acontece, mas podemos oferecer apoio e amor incondicionais, mesmo de longe. Se a verdade disser que vocês têm que abrir mão de algo, que assim seja. O importante é o amor e a esperança que permanecem. Enquanto falava, o ar parecia ter uma textura distinta, um misto de esperança e incerteza que flutuava pela sala. Jorge sentiu um calor se espalhar pelo peito, como se a luz que Ricardo levava consigo estivesse agora dentro deles. Então, vamos continuar confiando e orando? Ana sugeriu, reconhecendo que naquele momento, a verdadeira força residia em permanecer unidos. Sim. Jorge respondeu, e, plenamente consciente do quanto aquilo poderia ser um desafio, ele sentiu como se estivesse se entregando a algo maior que eles. A vibrante expectativa se transformou em algo sagrado. Juntos, eles se dirigiram a uma pequena mesa que tinha um candelabro e flores secas, símbolos de orações não ditas e promessas já feitas. Ricardo, percebendo a mudança no clima, fez uma oração, pedindo ao Senhor que iluminasse o caminho de Clara e de todos eles. Que o amor de Deus os envolva, e que, ao final dessa jornada, o milagre que todos esperamos seja plenamente revelado. Ele finalizou com fervor. A atmosfera ficou carregada de um tipo de paz inexplicável, como se o próprio céu tivesse dado ouvido ao clamor dos corações aflitos. Após a oração,
O silêncio que precedeu a revelação ficou mais denso, recheado de possibilidades. O que viriam a descobrir em breve poderia ser a resposta tanto para as dúvidas quanto para a dor que carregavam. O caminho à frente ainda era incerto, mas a luz que havia se acendido em seus corações lhes dava segurança de que não estavam sozinhos. Com um último olhar de compreensão entre todos, a verdade de que algo transformador estava à frente punha-se em movimento, pronto para revelar o que o futuro guardava. E a pergunta ressoava na mente de Jorge: como o próximo passo afetaria a relação deles? A jornada tinha apenas começado, e o próximo acontecimento estava prestes a mudar tudo. O sol surgia tímido na manhã seguinte, lançando um brilho suave pela janela da casa de Ana e Jorge. O café da manhã era uma refeição simples, mas estava repleto de uma expectativa que mal cabia em seus peitos. O encontro com Clara ainda ressoava em suas mentes, e a revelação sobre a criança os deixava ansiosos. Era um dia de decisão, um dia em que a verdade começaria a tomar forma. Ana, sentindo a tensão no ar, decidiu que era hora de criar coragem e buscar uma conversa franca. Jorge, precisamos falar sobre ontem, sobre a criança. Aquelas palavras caíram na mesa como uma bomba, e Jorge parou para respirar fundo. O olhar dele se perdia entre os pensamentos, um misto de confusão e medo. O que você acha que devemos fazer? Ele perguntou, a voz trêmula. Ana olhou nos olhos dele, vendo ali a mesma insegurança que sentia. Precisamos ser honestos, amor. A resposta pode não ser fácil, mas o amor precisa vencer essa batalha. A determinação de Ana era fervorosa, uma chama acesa que iluminava o caminho nesse momento tão delicado. Jorge assentiu, suas mãos tremendo. Eu não sei como lidar com isso. Sinto que tudo pode desmoronar. O desespero começou a se agitar em seu peito. Mas Ana, sentindo a profundidade da situação, buscou acalmá-lo. Essa criança é parte de nós. Precisamos descobrir o que realmente isso significa para o nosso amor. Enquanto falavam, uma sensação quase palpável de serenidade começou a preencher o ambiente. Era como se a própria presença de Deus estivesse ali, envolvendo-os em um abraço de fé e proteção. Ana sentiu as palavras do pastor ecoarem em sua mente, reforçando sua esperança por um futuro melhor. A porta da casa se abriu repentinamente, e Clara entrou, seu semblante aflito. Parecia que ela havia enfrentado uma batalha interna desde a última vez que se viram. O olhar dela procurou o de Ana e Jorge, e a tensão imediata fez o coração deles dispararem. Desculpem a interrupção. Clara começou, mas a voz dela estava repleta de um misto de alívio e dor. Jorge, tomado pela coragem que o amor por Ana lhe proporcionava, falou primeiro. Clara, estamos prontos para ouvir. Aquelas palavras soaram como um convite à paz que todos eles tanto precisavam. Clara respirou fundo, e as lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Ontem, enquanto conversávamos, percebi que precisava de mais do que apenas coragem. Eu tinha que dar um passo verdadeiro em direção à responsabilidade. A sinceridade dela iluminou o ambiente e fez com que Jorge e Ana se aproximassem, compartilhando o espaço de vulnerabilidade. Eu quero ser parte da vida daquela criança, Clara declarou, e o caminho para o diálogo e a cura começou a se desdobrar. Mas isso significa que preciso também entender como isso vai afetar vocês dois. Ana sentiu seu coração acelerar. A dor e a expectativa estavam dançantes naquele instante. Queremos fazer isso juntos. Não queremos que haja entre nós um fardo a ser carregado. Esta criança é parte de uma nova história que estamos prestes a escrever. A firmeza nas palavras de Ana trouxe um raio de esperança à sala. Os três sentaram-se, unindo suas mãos enquanto Clara começava a compartilhar como a ideia de maternidade a deixava assustada, mas também esperançosa. Eu passei a noite pensando em tudo o que significa ser mãe. E percebo a responsabilidade que vem com ela, disse Clara, as emoções à flor da pele. Jorge, então, tocou a mão dela, fazendo uma conexão intrínseca entre os três. E nosso amor pode ser a base dessa nova vida. Vamos enfrentar isso juntos. Suas palavras ricas em fé e compromisso traziam uma força renovadora. Naquele momento, um calor envolvente tomou conta do ambiente, e um sentimento de paz profunda se instalou. A sombra que antes pairava sobre eles parecia ter se dissipado, dando espaço para um amor novo se manifestar.
Os olhos de Ana brilhavam com lágrimas de alegria enquanto ela sussurrava: Deus nos guiou até aqui. Ele tem um propósito para todos nós. Clara juntou a voz à de Ana, e logo eram 3 almas, unidas por um objetivo comum, dizendo ao mesmo tempo: que o amor prevaleça. Num gesto de jornada e unidade, engajaram-se em uma oração emocional que se transformou em um pacto sagrado entre eles. O futuro era incerto, mas estava impregnado de esperança e amor. Ah, vamos cuidar desta criança, não como rivais, mas como uma família. Jorge enfatizou, e Clara assentiu, sentindo a força daquele momento. Enquanto compartilhavam sorrisos e promessas de compromisso, a luz do dia se tornava mais vibrante, refletindo a transformação que acabará de ocorrer. Ana, Jorge e Clara estavam prontos para encarar o futuro juntos, cientes de que, em cada passo, o amor verdadeiro e a união sempre prevaleceriam. Agora, eu vou te pedir uma coisa: você precisa se inscrever imediatamente neste canal, para não perder os próximos capítulos dessa jornada de fé e superação. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essas mensagens a chegarem mais longe. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final transformador, porque sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de amor e perdão. Deus abençoe a sua vida.